Alô, galera! Hoje com uma entrevista especial com um analista de mercado, scout, que vai fazer aí um balanço das contratações feitas pela gestão Andrés Rueda, nesses 2 anos e meio praticamente aí de gestão Andrés Rueda. 40 jogadores, né? Se a gente não perdeu a conta, foram 40 jogadores contratados até aqui pela direção, pela administração comandada por Andrés Rueda. Eu estou aqui com o meu querido João Zarif. O cara é o fera, analista de mercado, conhece aí boa parte dos jogadores, conhece a fundo e analisou boa parte dos jogadores contratados pelo Santos. Muito boa tarde, boa noite, né, para você, independentemente do horário que você estiver assistindo aqui essa live. Eu estou aqui com o João, ele já vai se apresentar aqui, vai falar um pouco do que ele faz, e aí a gente vai começar a analisar essa lista. Será que ele gostou aí das contratações? Tem gostado das contratações feitas pelo Andrés Rueda e sua trupe nesses 2 anos e meio? Bom, conhecimento para isso ele tem de sobra, vocês vão conhecer melhor aqui quando ele se apresentar. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, né, gente, inscreva-se no canal. Rumo aos 20 mil inscritos, hein? Chegamos essa semana a 11 mil inscritos em 2 meses e meio de canal. Agradeço demais aí a vocês. E é isso, aqui tem muita informação, informação de bastidores, tem também lives diárias, né? Todos os dias aqui, 22 horas de segunda a sexta. As lives de domingo, que eu faço em parceria também com meu querido Vanderlei Correia. Essa live começa às 21 horas. O único dia que eu não faço live aqui é sábado, né? Porque se eu fizer live de sábado aí, meu amigo, eu vou receber cartão vermelho da minha esposa, né? Porque todo dia live não dá. Mas sempre vídeos aqui diários para vocês, tá bom? E entrevistas especialíssimas como essa que eu vou fazer aqui com o João. E aí, João, tudo bem, querido? Vou pedir primeiro para você se apresentar para o pessoal que não te conhece. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, né? Sempre bom falar de Santos Futebol Clube, independente do momento, né? Nossa paixão aí. E falar de futebol também, que é o meu trabalho, e que eu sempre fico muito contente de poder discutir e falar sobre, né? A gente sempre acaba trazendo conhecimento e ganhando muito conhecimento também. E eu acho que isso é o mais importante para a gente evoluir o mercado aí do futebol profissional do futebol brasileiro, né? Que ficou para trás aí no cenário mundial nos últimos, diria até décadas, né? Legal, João. Só para o pessoal ter noção, né, do teu conhecimento, que é muito amplo nessa área, que cursos você fez? Qual que é a tua formação? Eu sou formado em administração, né, com marketing, fiz MBA em marketing esportivo lá para 2011, trabalhei nessa área durante quase 10 anos, mas eu joguei futebol desde pequeno, categoria de base, joguei Campeonato Brasileiro Universitário e tal. Na época eu já estudava, com 17 anos eu estava na faculdade, e aí eu sempre gostei da parte tática do futebol, daquela parte das contratações de início de ano que a gente tinha lá no lance, né, no vai e vem do mercado, de correr na banca para pegar o diário lance e acompanhar ali quem que estava para chegar. E eu acho que a gente acaba crescendo e a coisa às vezes se distancia muito do que a gente vai trabalhando, a gente coloca de lado, mas no meu caso estava muito próximo ainda, né, trabalhando com futebol. Então, em 2009, eu comecei a fazer alguns cursos, de fato, e trabalhar como scout. Então, fiz cursos aqui no Brasil com as escolas que estão mais famosas aí, que é o Future, a Fute Hub, THE 360, e fiz cursos também lá fora, na Tactical Base com o Coen Blocks, né, que é um analista individual aí do Amrabat, foi analista do Van Dijk, do Liverpool. Então é um cara que tem um olhar diferente, ele é holandês, né, então traz aí um conceito de futebol tático, de movimentação bem diferente do que a gente está acostumado, né, que todo mundo conhece hoje em dia, é muito disseminado aí pelo Guardiola e tal. Mas quando você para estudar a fundo, te dá uma visão bem diferente do que a gente tem no nosso dia a dia aqui, né? E aí eu comecei a trabalhar em parceria com agências da Europa, né? Então hoje eu trabalho mais
analisando os talentos aqui da América do Sul para clubes europeus, né? Mas, claro, a gente está aqui em Santos, conhece o pessoal e acaba sendo sempre chegando aos nossos ouvidos aí os bastidores do Santos, e a gente, no que é possível, a gente tenta ajudar, até como torcedor, porque quem sofre no final somos nós, né? Legal. Aliás, você é um torcedor de raiz, né? Porque o seu bisavô, isso, foi um dos fundadores do Santos, né? Quando o Santos se chamava ainda Concórdia, lá naquela primeira sede, na rua João Pessoa, não lembro o número, se você lembrar, do endereço antigo do Santos, mas eu sei que era na rua João Pessoa, no centro da cidade, centro histórico da cidade. Seu bisavô foi um dos 3 fundadores do Santos, é isso, João? Exatamente, né? Ele era um jovem aí esportista da cidade, né? O Mário Ferraz de Campos, então tá lá no museu e tal. E é engraçado que eu fui descobrir isso no Museu do Santos, né? Eu não, apesar de ser sócio, ter cadeira, meu pai, meu avô, eu não tive muito contato com meu avô paterno, né? Então, quando eu fiquei sabendo foi no museu só. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, meu bisavô, né, o seu avô, um dos fundadores, tem uma história assim, ele nem sabia direito. E aí a gente foi perguntar para minha avó, era o pai dela, né? E ele acabou indo para São Paulo depois, mas está lá, está marcado na história, e tenho muito orgulho de ter essa história aí para contar também, que faz parte de mim. O Santos é um amor que eu tenho desde sempre aí, né? Então é muito bom ser ligado de alguma forma na raiz da família também. Legal, vamos partir então para o que todo mundo está esperando, né? Vamos analisar aí, contar aí com o conhecimento do João, para a gente poder analisar essas contratações que foram feitas durante toda a gestão do Andrés Rueda. Eu contei aqui 40 contratações, né? Já contando com a do João Basso, que está praticamente certo com o Santos, não é oficial ainda, mas deve ser anunciado em breve. Tem o Vargas também, que deve ser anunciado até quarta-feira, né? Hoje é segunda-feira, para quem estiver assistindo, né? Essa live, esse programa foi gravado na segunda-feira, dia 31 de julho, tá bom? Então, até o momento, são 40 contratações. Já estou contando com a do João Basso, embora não seja oficial. Vamos fazer a seguinte, ô João, vamos começar por ano, vamos, né, pegar o ano de 2021. 2021, o Santos fez 12 contratações, né? Jandrei, Danilo Bosa, Velasquez, Lucas Pires, tô com a lista aqui do meu lado, Moraes, meu Deus, Moraes, Zanocelo, Camacho, Galvão, Matias Lacava, Marcos Guilherme, Léo Batistão e Diego Tardelli, para você ver, né? A maioria desses jogadores nem está mais no Santos. E aí? Você quer fazer uma análise geral desses 12 primeiros jogadores contratados na gestão Andrés Rueda? Eu gosto, eu acho que... Fica à vontade. Tá, acho que, né, quando você vai formar um time aí, a gente tem que ter no futebol profissional, né, principalmente, tem que ter um norte, né, um planejamento, como o time quer jogar. Ficou muito famosa uma entrevista do João Textor, quando ele chegou no Botafogo, acho que foi em fevereiro de 2022 essa entrevista, e o técnico era o Anderson Moreira, né? E ele chegou e falou que o treinador ia ter o tempo lá e tal, e se eu não me engano deu 3 jogos, ele demitiu o Anderson Moreira. E aí falaram, pô, você falou que ia dar tempo, né? Ele teve uma entrevista com o PVC, desculpa. E nessa entrevista com o PVC, ele fala, cara, a gente teve 3 jogos e eu não vi melhorias nos aspectos que eu quero para o Botafogo em campo. E aí ficou conhecido como Botafogo Way, né? A forma que o Botafogo ia jogar, ele falou muito sobre isso. Então você via ali que o cara que estava acima de tudo dentro do clube, tinha uma forma de jogar que ele queria para o time, e ele ia buscar isso. E ele foi atrás do Luiz Castro. A gente sabe que o Luiz Castro demorou meses, né, para vir, então teve aí um adjunto que assumiu primeiramente e tal. E você acompanhando o trabalho do Botafogo, você via claramente, teve até um jogo que o Botafogo veio jogar aqui na Vila Belmiro ano passado, perdeu de 2-0. Mas foi um passeio do Botafogo. E você via que o Botafogo tinha já aquele modelo de jogo implementado. Mas, claro,
você montando um time com o campeonato rodando, né? Chegada de peças diferentes, de diferentes países, com cultura de futebol diferente. O Botafogo sofreu e no final ainda quase abocanhou uma vaga na Libertadores, né? Ficou de fora com a vitória do Fortaleza sobre o Santos aqui na Vila Belmiro. Já esse ano, o time foi se acertando, já tinha uma base consolidada e tá aí o Botafogo que tá fazendo, né? Todo mundo tá acompanhando. O que eu sinto falta desde o início, e aí a gente vai falar depois dos nomes, o Santos ter uma pessoa que seja a cabeça de fato do futebol, né? Que fale, não, nosso time vai jogar assim, a gente tem que ir atrás desses profissionais para a gente chegar assim, e esses profissionais vão, junto com a gente, construir um elenco, né? E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Então, o presidente Andrés Rueda... Exato, e o presidente Andrés... o presidente Andrés Rueda não é do futebol, e não tem problema nenhum isso, só que ele tem que ter a humildade de reconhecer isso e chamar pessoas que sejam do futebol. Hoje, no CG do Santos, e aí não é uma crítica pessoal aos participantes, mas falta alguém com esse conhecimento técnico lá dentro. E quando você não tem na cúpula, você contrata, por exemplo, nesse momento, o Falcão. Meio que soluciona aí todos os meus problemas. E a gente sabe que o Falcão está muito tempo fora do mercado, até na chegada dele parecia até um pouco moroso no cargo ali, né? Demorou para tomar decisões, né? E aí pareceu que o Santos contratou para calar a torcida, né? Em 2023 prometemos que iríamos entregar um time competitivo. E futebol não se faz assim. Até o PSG, com todo o dinheiro que tem, sofre todo ano para montar um time despejando centenas de milhões de dólares aí no mercado. Imagina o Santos, que não é um poderio financeiro, né? Então, o Santos tem que dar um passo atrás, senão sempre a gente vai ver essas levas de jogadores chegando que não tem pé nem cabeça. Você contrata jogadores pensando em um treinador, 3 semanas depois ele vai embora, chega outro e aqueles jogadores não servem. E a gente viu isso com o Bustos, a gente viu isso com o Carille, a gente viu isso com o Diniz, a gente viu isso com o Lisca, agora com o Paulo Turra, com o Odair. Então você entrega jogadores tarde, né, para aquele pedido do treinador, e aí ele vai embora. O que chega muitas vezes não quer aquele jogador, porque é isso, o Santos não tem um plano de futebol e contrata vertentes totalmente diferentes dos treinadores, né? Então você num dia tem um treinador de posse, outro dia um treinador totalmente vertical, outro reativo, enfim, tem uma série de modelos de jogo, e não existe certo ou errado, existe definir para onde você vai e seguir, né? E o Santos não fez isso nos últimos 3 anos e não faz isso há muito tempo também, né? Teve alguns, vamos dizer, espasmos de resultado aí nos últimos anos, muito fruto da capacidade daquele treinador de resolver os problemas de curto prazo, né, do time. E aí, quando ele sai do clube, o clube fica totalmente a ver navios ali, não sabe muito o que fazer, né? E aí procura mais uma vez um salvador da pátria, né? E a gente sabe que futebol vencedor consistente não existe salvador da pátria, né? Então, vamos tentar falar aqui dos nomes e achar algum sentido em algum deles, né? Porque a gente vê que, por exemplo... Vamos partir dessa linha, então, João. Vamos partir dessa linha que fica mais fácil. São 2 anos e meio de gestão. Vamos analisar os jogadores contratados em 2021 e tentar entender o que o Santos queria, qual que era a proposta, né? A gente também pode falar dos treinadores que passaram pelo clube nesse ano. Então, vamos fazer ano a ano. A gente começa com 2021. Você dá aí o teu parecer. Pelo que eu entendi, é muito do que eu concordo também. O problema dessa gestão é falta de planejamento, é falta de achar um norte, entender o que o clube quer, né? E realizar um trabalho, né? Mirando algum tipo de proposta, né? Independentemente do que ela seja. E me parece que não foi isso que aconteceu. Vamos começar então com 2021, né? A gente teve aqui 12 jogadores, ó. Vou repetir aqui para você. Teve o goleiro Jandrei, teve os zagueiros, o Danilo Boza e o Velasquez.
nenhum deles estão no clube, né? Teve o Lucas Sim. Pires, que saiu agora, teve o Moraes, também que saiu agora, o lateral esquerdo, né? Os dois laterais. Teve o Zanocelo, que também não está no clube, teve o Camacho, que está no clube, o Augusto Galvão, aquela promessa do Barcelona que nunca vingou no Santos, nem foi para o profissional. Do Real Madrid, né? Desculpa, do Real Madrid, isso. Que é meia, né? Teve o Matias Lacava, que também não está no clube, o Galvão também não está mais, Marcos Guilherme também não está mais, Léo Batistão também não está mais, Diego Tardelli muito menos, ou seja, daquela primeira leva de 2021, só sobrou o Camacho. E aí, você vê alguma coisa em comum entre esses jogadores, João? O que me surpreende, né, o Santos foi buscar jogadores que, se você pegar no time que na época estava no Santos, né, você falava, esse jogador vai chegar e vai resolver esse problema? E você não via isso, né? Então a gente tem aí Danilo Bossa, Lucas Pires, Moraes, Zanocelo, Augusto Galvão, Matias Lacava. Esses jogadores eram totais apostas. Eu não vou dizer, esse jogador é ruim, esse jogador é bom, mas eram apostas. E o Santos investiu num momento de turbilhão ali, técnico, o Santos precisava de retorno em campo, e você trouxe apostas. E deram errado, né? Ninguém deu certo dessas apostas. O Lucas Pires, que teve um bom momento ali com o Carille, né, no começo do ano passado, que tinha a lesão do Felipe Jonathan, parece que se deslumbrou ali quando teve o contrato renovado. O Santos rejeitou uma sondagem do Benfica, né? E hoje a gente viu ele saindo pelas portas dos fundos aí, emprestado, depois de toda a confusão que teve extracampo, né? Aquele episódio lá na balada, famosa emprestado balada de graça para o Cádiz da Espanha. Assim, é um jogador que tinha saiu potencial. Um pouquinho aqui, mas já voltou. Tranquilo, deu. É um jogador que tinha potencial. Infelizmente, o Santos perdeu uma chance de venda ali e ele não rendeu, né? E assim, não rendeu por causa dele. Tem também esse lado, até porque a gente viu aí a falta de comprometimento dele, né, num momento delicado aí do clube dentro de campo, mas o time não tinha capacidade coletiva de potencializar as individualidades, né? A gente não via ali um time que fala, pô, o time tá organizado, aí agora vão aparecer os talentos individuais, né? O Santos não passou por essa fase em nenhum momento, sempre estava mal taticamente, sempre parecia perdido, sempre atrás dos adversários, principalmente. Você jogava, sempre falava, pô, não vai ganhar esse jogo. Ganhava às vezes, mas o Santos, o pré-jogo ali, né? Você fazer a projeção era muito complicado de você ver um jogo e falar, não, vai ganhar. Talvez contra um adversário mais fraco na Vila Belmiro, porque tem a torcida, e só jogava em cima disso. Teve ali uma época com o Bustos, né? Que o Santos conseguiu se impor em casa, venceu o Cuiabá, América Mineiro e tal, e ali a gente via um padrão de jogo. Mas depois de alguns resultados ruins se perdeu, né? Então a coisa ficou meio... a gente perdeu alguns jogadores que estavam bem. Muita falta de continuidade, né, João? Exato. Também. Muita falta de continuidade. E aí a gente estava falando ali dos nomes que eram apostas. E aí você traz outros jogadores, por exemplo, o Jandrei veio para ser reserva por causa de uma lesão. Ok, tudo bem. O Velasquez, ele veio diante de uma necessidade que a diretoria identificou de contratar um zagueiro experiente, com passagem pela Europa, na última semana de janela. Eu sei porque eu fiquei sabendo dessa situação. Na época era o Mazuco, né, o diretor de futebol, e o Santos recebeu alguns nomes ali, gostou do Emiliano Velasquez, no mesmo dia partiu para a contratação. Ele foi um jogador que deu resultado no curto prazo dentro do sistema do Carille de três zagueiros, que era bem protegido. Emiliano Velasquez. E ele era um zagueiro alto, forte, pesado, tinha uma certa dificuldade nos duelos 1 contra 1 ali,
Mas na bola aérea, que o Santos sofria muito na bola aérea, porque se retraía, né, e deixava o campo para o adversário, ele ia bem. Então é um zagueiro que cortava muita bola. E aí ele teve a lesão, e aí caiu demais, não conseguiu voltar ao mesmo futebol que ele estava tendo, e saiu aí também sem nenhuma receita para o Santos, né? Saiu gratuitamente com o acordo que ele teve aí. O Zanocelo teve alguns momentos ali também, mas é um jogador, tecnicamente, ele não é um grande jogador. Ele tem uma fisicalidade ali, ele ocupa bem os espaços, mas na hora que ele chega no terço final do campo ali, ele não é um jogador criativo ou com uma boa finalização. E o Santos sentia muita falta disso, né? A chegada do meio de campo no ataque. E isso no ano passado ficou muito claro, né? Expôs bastante ele terminou a temporada no banco de reservas. O Santos ainda, né, um pedido do Odair, manteve ele, não vendeu, né? Que seria aí uma venda para o Vasco na época, que foi ventilada. O Santos segurou e ele foi emprestado para o Fortaleza, mais um jogador que o Santos perdeu uma chance aí, acreditando num potencial que dava para ver que ele não era aquele jogador, né? Você percebe, analisando as características desses jogadores, você percebe algumas afinidades entre eles? Daria com esses jogadores, claro, esses foram jogadores que foram contratados. O Santos tinha uma base, né? Mas você percebe algum sentido nessas contratações, analisando de forma em conjunto, né? Não individualmente? Não, é muito difícil, porque você pega, por exemplo, o Camacho, ele é um jogador que apareceu no time do Fernando Diniz, né, no Campeonato Paulista, no Audax. Foi vice-campeão paulista contra o Santos. Exatamente. E é um jogador que, quando ele tem a posse da bola, ele sabe tocar ali, organizar o jogo. Sem a bola, ele é nulo, praticamente. Ele sofre muito para marcar, ele é um jogador lento, que tem uma mobilidade, não é capaz, como o Dodi ou o Rodrigo Fernandes, né, de fazer uma cobertura e tal. E ele chegou num time que jogava em transição. O time do Carille jogava para contra-atacar. E aí você tem o Zanocelo, que funciona num sistema assim, né? Porque ele marca e consegue chegar ali no ataque, pelo menos para servir, né, os companheiros. Então ele dá uma sustentação. Mas aí você tem o Marcos Guilherme, por exemplo, que chegou a jogar até de lateral, né? Que era um jogador que, tecnicamente, ele é muito fraco. É um jogador totalmente vertical, que olha para o chão e vai em direção ao gol. E ficava muito complicado você encaixar Camacho com Marcos Guilherme. Um jogador dá o apoio para receber um passe e o outro olha para frente e força a bola. E aí você tem o Léo Batistão, que é um jogador físico grande, né? Esse você também você inclui ele como uma aposta, ou você acha que já é um jogador mais foi uma contratação mais assertiva? Ou você também considerou ele uma aposta? O Santos contratou ele como camisa 9, né? E ele não era camisa 9. Tanto que ele deu certo jogando como um segundo atacante atrás do Marcos Leonardo. Exatamente. Que foi onde ele se destacou, né? Na Espanha, lá atrás, no Rayo Vallecano e tal, que foi quando ele foi contratado pelo Atlético de Madrid, ele não era camisa 9. Ele estava jogando como camisa 9 na China, mas a gente sabe que o futebol chinês não é parâmetro. A gente tem zagueiros, é um jogador de movimentação, de fazer o facão, né? De trabalhar pelas beiradas. Passada larga, que consegue. Exatamente. Então, assim, ele demorou para encaixar porque ele estava sendo utilizado de uma forma que não é então, além dos jogadores, assim, além da baixa qualidade técnica individual dos jogadores, também jogadores que foram mal utilizados, né? Teve esse problema. Demais. A gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar. Tem algumas coisas absurdas que foram feitas. Mas, por exemplo, o Augusto Galvão e o Matias Lacava, o Augusto Galvão nunca teve assim nada que falasse esse cara tem condições de jogar no Santos.
E aí eu não vou entrar no mérito, foi empresário, não foi empresário. Tecnicamente, ele não tinha condições de jogar no Santos. O Matias Lacava, ele tem um potencial e tal. Sim, mas naquele momento o Santos precisava de jogadores que entrassem entre os 11 e elevassem a qualidade. Claro. O Diego Tardelli tinha sido chutado, vamos dizer assim, de times que ele era ídolo. Já estava completamente fora de condição de jogo de alta performance, né? Exatamente. Ele não tinha a condição de competir em alto nível. Exatamente. Ele fazia, às vezes, um primeiro tempo bom. Esse foi uma aposta mesmo, né? Uma aposta mesmo. Assim como foi o Luan, depois, mais para frente, a gente vai falar. Exato. Então, assim, no primeiro ano, o Rueda havia falado, nós não vamos fazer grandes contratações, é hora de arrumar a casa. Ok. E aí, de uma hora para outra, se desesperaram ali no segundo turno, né? E trouxeram nomes que a gente sabe que não vieram ganhar pouco. Léo Batistão, Diego Tardelli, o Velasquez. Então, assim, o Santos tinha um planejamento, jogou tudo para o alto para tentar não ser rebaixado. E a gente não pode falar que esses jogadores foram ou não responsáveis pela manutenção do Santos na Série A. Mas fato é que eles não renderam nada depois disso, né? Só o Léo Batistão. Então, aí no primeiro ano, eu coloco que o Velasquez foi uma boa contratação para o curto prazo, uma necessidade de curto prazo. O Lucas Pires tinha realmente potencial, ele mostrou alguns momentos isso, mas o Santos, por N motivos, não conseguiu controlar aí a situação e hoje em dia a gente perdeu essa chance. O Zanocelo, a gente teve uma chance de venda, apesar dele não ser mais um titular do time, o Santos manteve ele, e em menos de um mês ele já estava afastado do grupo. E o Léo Batistão, querendo ou não, rendeu venda, né? Teve momentos bons e rendeu uma venda. Então a gente pode falar... E o Jandrei também foi vendido, né? Então a gente pode falar aí que dos 13 nomes, se eu não me engano, né? O Jandrei foi empréstimo curto, acho que ele não chegou a ser vendido, né? Ele foi vendido para o São Paulo depois, né? Não, ele encerrou o contrato com o Santos, se eu não me engano. Não sei se rendeu dinheiro. Eu lembro que teve propostas e... Porque foi um contrato curto, né? Foi um contrato só para... Era um contrato curto, mas só para o final do ano. Tem que checar, mas assim, o Jandrei foi uma boa contratação, porque o Santos precisava de um goleiro reserva experiente. O Velasquez deu conta do recado, enquanto o Santos precisou ali no segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro. O Danilo Bossa foi titular, mas teve muitas atuações abaixo da crítica aí, né? E os outros jogadores, assim, o Zanocelo, Camacho, eu acho engraçado até que ele esteja no Santos até hoje, né? Com algumas renovações aí de contrato, porque é um jogador de boa pra caramba. Exato. A gente está falando aqui sempre do campo, né? Não vamos entrar aqui, né? Com certeza ele é um jogador experiente, deve ter um ótimo relacionamento dentro do grupo e tal. Mas o Santos pagar aí mais de R$200 mil, né, por mês para um jogador que não é titular, e a gente tendo o presidente falando o tempo todo que não tem dinheiro, são coisas que não se conversam, né? Então são aí controvérsias da gestão que ficam muito claras, né? Ô, João, só pra gente, porque eu sei que seu tempo é curto, né, cara? Você tá aqui, eu tô preocupado porque eu tô começa a falar, fica... você começa a falar e daqui a pouco você vai ter que ir. Então, só pra gente resumir 2021, você indicaria algum desses jogadores? Eu acho que naquele momento, é óbvio, eu tô sendo aqui engenheiro de obra pronta, né? A gente já sabe qual foi o resultado, né? Mas desses jogadores, o Lucas Pires foi uma boa aposta, trouxe de um clube grande, e ele tinha realmente o potencial, ele não veio para ser titular, né? O Santos tinha o Felipe Jonathan na época. Sim. E ele começou... Ele veio para o Sub-20, se eu não me engano. Sub-20, exatamente. Então, só uma aposta que eu gosto. O Matias Lacava também é uma aposta que eu acho que foi válida. Infelizmente, não rendeu. Às vezes acontece, o jogador chega em outra cultura, não se adapta. Mesmo se pagando R$100 mil de salário para ele, para um jogador que veio... Então, aí entra na parte que
É complicado. Se eu for falar custo-benefício, né? Tem o total do custo-benefício. Se ele desse certo, a gente já está falando que foi uma baita aposta, entendeu? Sim. Então, assim, verdade. O Santos apostou num jogador que tinha potencial no país dele, que muitos influencers, olheiros e tal, que falavam que era uma ótima contratação para apostar, né? Então, é que o momento do clube não ajudava, então ele caiu ali, de repente ninguém... Também tem essa, né? Jogadores que chegam num momento delicado e que não têm condição, né, de serem protagonistas e aí acabam murchando. Que é o caso do Daniel Ruiz. Já estou puxando aqui para 2023, mas o Daniel Ruiz entra no mesmo... Ele tem talento. Lá na Colômbia ele demonstrou já talento. Isso vale também para o pessoal do próprio clube, da base, né? O pessoal que vem da base. Muitos jogadores têm muito talento, mas acabam sofrendo pela situação ruim, né, do clube. Eles deveriam chegar no profissional com uma equipe muito mais bem estruturada. Vamos para... Wagner, vou pegar aqui, a gente pode até se estender aqui, eu me atraso no outro compromisso se precisar, porque eu acho que é muito pertinente isso. A gente tem um grande exemplo do Ângelo. O Ângelo, em 2021, quando o Ariel Holan assumiu, ele tinha 16 anos, o Marinho estava machucado e era o rei da América naquele mês. Ele assumiu a posição, o Santos se classificou na pré-Libertadores com um menino de 16 anos sendo protagonista, ao lado do Soteldo e do Sandri. Eram os 3 principais jogadores daquele início do Ariel Holan. O Santos vendeu o Soteldo, o Sandri teve uma lesão gravíssima e o Ângelo ficou de lado quando o Marinho voltou da lesão e o time do Santos se afundou. E o Ariel Holan pediu o boné logo em seguida. E o Ângelo ficou de fora do profissional, né, no ano de 2021, voltou em 2022 e no melhor momento do Santos com o Fabian Bustos, que o Santos chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, o Ângelo era o melhor jogador do time junto do Marcos Leonardo e do Léo Batistão. O Ângelo terminou o ano passado, que ele tinha 17 anos ainda, como o melhor assistente do Santos no Campeonato Brasileiro, sendo que em muitas rodadas ele foi reserva com o Lisca, depois da lesão, depois da convocação dele para a seleção de base, ele foi reserva com o Lisca, e o Lisca falava que ele tinha dificuldades para acompanhar o lateral. Então, se você tem um jogador de 17 anos com talento, que é o líder em assistências do time, um dos maiores dribladores do mundo, isso são estudos e números que mostram, um dos maiores dribladores do mundo, sub-23, ele fica atrás só do Vinícius Júnior, ele está na frente do Rodrigo, do Kvaratskhelia. Então, assim, esse jogador não pode nunca ser banco no Santos Futebol Clube. Claro. Mas a torcida... Você tem que abraçar o jogador e é o tal do trabalho coletivo, né, cara? É você observar os talentos individuais e fazer um trabalho coletivo para que você o time tire o melhor proveito possível desses jogadores. Exatamente. Vamos partir para 2022? Vamos lá. Vamos lá. 2022 é muito óbvio, né? Assim, o Eduardo Bauerman foi uma ótima contratação, uma oportunidade, veio de graça para o Santos. E ele estava rendendo, né? Teve proposta para levar ele para fora. E hoje em dia ele está lá fora, mas teve um problema aí, né? Das apostas, que ficou ruim o negócio para o Santos no final. Né? Aí o problema o fato do Eduardo Bauerman não ter dado certo, né? Não ter permanecido no Santos, está muito mais relacionado a esse problema que ele teve aí, né? Desse envolvimento na máfia das apostas. Infelizmente, cometeu uma grande besteira e por conta disso que ele teve que sair. Mas exatamente. A gente acha que foi um dos jogadores que até entregaram, né? Só para contextualizar... Os outros jogadores são contratações inexplicáveis. O Ricardo Goulart, o Santos... Foram 12 contratações também em 2022. Né? Assim, o Ricardo Goulart... Deixa eu falar aqui todas para o pessoal claro. Lembrar, e aí você faz a tua análise. Eduardo Bauerman, né? Zagueiro, Maicon, zagueiro, que também saiu, está no Vasco. O Natan está encostado, lateral. O Auro, ai meu Deus, o Auro, hein, que veio dos Estados Unidos, graças ao Edu Dracena. Aí teve o William Maranhão, que também não está no clube. Olha só, hein? Eu já falei 1, 2, 3, 4, 5, e nenhum deles está mais no clube. O Natan está aí, mas está encostado para ser vendido, custou 11 milhões de reais. Tem o Carabarral, que também já foi para o Vasco. Bruno Oliveira também não está, o meia. Luan,
que está no Grêmio agora. O Grêmio é louco, né, cara? Mas tudo bem. Luan, Ricardo Goulart, que veio, né? A gente sabe em que, pelo menos eu sei, em Sim. que condições que ele veio sem condição de jogar futebol, Sim. tanto que ele se aposentou. JJ, que foram invenções aí do Edu Dracena e do Bustos, JJ e Angulo, e o Soteldo, que retornou, né? Porque teve problema lá no México, e aí acabou voltando para o Santos, caiu no colo do Santos essa contratação. O Soteldo que também não está jogando mais, ou seja, de 2022, cara, não sobrou ninguém. Ninguém. Só Natan e Soteldo afastados, os outros foram embora. E aí, eu vou falar mais dos nomes que chegaram de fora, né? Então aí, Auro, Natan, Carabarral, Ricardo Goulart, Jojan Júlio e Angulo. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma contratação de um jogador que está numa liga claramente inferior tecnicamente que a sua. Você tem que fazer esse paralelo. Beleza, lá ele está jogando bem. E aqui? O Bustos indicou aí o Jojan Júlio e o Angulo, eram jogadores dificilmente, você via, né, fazendo uma análise, você falava, dificilmente esses caras vão ter condição de performar aqui, para ajudar de fato o time, entendeu? O Santos pagava uma baita grana pelo Angulo, mensalmente, né? Você pega o Auro, por exemplo... 500 mil reais. Exatamente. Era 200 e alguma coisa pelo JJ e 500 mil reais pelo Angulo. E a gente traz, por exemplo, o Auro veio da MLS. Que time da MLS larga um jogador de qualidade por quase que valor nenhum emprestado? Ele vem emprestado, né? Lá da MLS. Então, assim, você tem que saber, os times da MLS não precisam de dinheiro. Assim, se o cara tivesse performando, tivesse condições, ele estava lá. E a MLS é um campeonato mais fraco que o brasileiro, bem mais fraco, entendeu? Então você já sabia que ia dar errado. E aí não é questão de entender de futebol, arrogância. Não, é lógica, isso é lógica. Se um time tá. Como o Possebon veio do Manchester United, lá da Inglaterra. Já viu o Manchester United se desfazer de jogador bom? Eles não se desfaziam de jogador bom. Não precisava. E aí veio, a gente viu o que aconteceu. William Maranhão, o Santos foi buscar ele num time assim, inexplicável a contratação. Ele já chegou sendo criticado antes de pisar em campo. E aí o do Dracena, estão criticando um jogador que nem viram jogar. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo. Se você assinar um iScout, você consegue ver todos os lances do jogador. E assim, a torcida já sabia que ia ser um problema e foi. O Carabarral era um jogador com muita dificuldade física na Argentina. Quando eu digo dificuldade física, é de movimentação. Ele não tem intensidade nenhuma. Ele tem qualidade com a bola. A gente não está mais naquele futebol que o camisa 10 ficava perambulando ali na frente da área e achando passe o tempo inteiro. Os times jogam compactos. Você não tem esse espaço. Por isso que os pontas hoje em dia atuam como armadores. Por isso que o Ângelo era mais um assistente do que um finalizador. Porque ele era um camisa 10 aberto. É ali que tem espaço para achar o passe, para fazer uma bola nas costas da defesa, né? É o jogador que joga entre as linhas, né? É ali que se joga. É muito difícil você vê o Ganso hoje em dia, ele não fica parado ali no meio do campo, ele está sempre flutuando para as laterais, porque é ali que tem o espaço, né? É ali que você abre a defesa. Então, assim, é um jogador que não tem condição, Carabarral, de jogar no futebol brasileiro. E o Santos pagou 8 milhões de reais nele. Um jogador com mais de 30 anos. Então, assim, é complicado. O Luan, uma aposta totalmente sem pé nem cabeça. Anos que ele não rendia. Anos. Torrou 100 mil reais por mês. Né? Exatamente. Para trazer um problema do Corinthians. Né? O Corinthians, rival do Santos, pagando salário, continuou pagando para uma tentativa desesperada ali de vai que, né? Porque aqui a gente sabe que não vai mais. E aí o Santos pegou e tá lá agora o Grêmio vai pagar 50 mil reais por ele. Há menos de um ano o Santos apresentava ele como possível titular. Então, assim, são coisas assustam às vezes de tão absurdas, né?
E aí, esse ano, eu não sei se você vai falar os nomes agora. Vamos passar para 2023. Então, resumindo aqui, Eduardo Bauerman praticamente foi a única aposta certa, e o Soteldo, né? Mas o Soteldo foi uma situação que apareceu para o Santos para repatriar lá do futebol mexicano. Tá mudo, o Wagner, o seu. Isso. Opa, desculpa. Já se sabia que às vezes meu cachorro late aqui, eu tenho que mutar. E aí esqueça, olha lá, tá latindo agora. Então, às vezes, aliás, no caso do Soteldo, o Santos fez uma aposta porque sabia que ele tinha talento e quis recuperar um jogador que estava aí, né, envolvido em problemas disciplinares lá no México. Teve o caso lá da história que ele foi pego dirigindo embriagado, enfim, aí dispensaram ele lá, ele veio numa condição favorável aqui, como ele já tinha uma passagem muito boa aqui em 2018, o Santos acabou fazendo essa aposta e tá aí, né? O problema tá aí, sem solução até hoje. O jogador teve problemas disciplinares aqui também, está afastado. Então, desses de 2022, você indicaria algum deles? O Bauerman foi uma boa contratação. O Bruno Oliveira teve momentos ali que você vê que ele tinha qualidade. Eu acho que se o Santos fosse um time mais acertado, que ele pudesse entrar às vezes, não precisasse entrar como salvador da pátria. E foi uma contratação sem custo. Não deu certo, mas foi sem custo também. É um jogador que eu acho que foi uma boa tentativa. E o Soteldo, óbvio, vai falar que não, é um jogador que tinha uma história recente ainda. Ele, quando tá disposto e tá em campo, não tá sem lesão, ele é um baita jogador. A questão agora o Santos vai pagar 4 milhões de dólares por ele e vai ter que vai ter que dar uma solução, ele tem que estar em campo. Ou você multa o jogador, ou tem que resolver essa situação. Foi muito mal administrada, né? Exato. É uma outra seara, a gente não vai entrar nisso agora, mas foi uma situação pessimamente administrada. Exato. O Santos não pode se dar o luxo de ter um jogador desse afastado. Exatamente. Bom, Ricardo Goulart, você quer falar alguma coisa? Ricardo Goulart veio sem joelho para cá, né, cara? Já não. Cara, assim, ele na China, ele se destacava, mas você via que em lances que era muito mais pela falta de capacidade dos adversários do que ele como um grande jogador. Dava para ver isso, claramente. Que já foi um grande jogador. Exato. E o Palmeiras abriu mão dele lá atrás, em 2018, né? Porque ele já demonstrava esses problemas. E isso com o tempo só piorou, se agravou, né? Exatamente. Para quem não sabe, Ricardo Goulart tem um problema, tinha, né? Ele já parou, se aposentou, tinha um problema sério de joelho, de cartilagem, enfim. Depois que ele se machucou no Palmeiras, a carreira dele ali praticamente em alto nível acabou. Bom, 2023, o Santos traz o Vladimir de volta, né? Aí contrata Messias e Joaquim, que são, né, hoje. Se bem que o Messias perdeu a posição no último jogo para a entrada do Alex, da base, mas eram aí, nos últimos jogos, formavam a dupla principal de zagueiros do Santos, eram titulares. João Lucas, que é titular ainda do Santos hoje, o Alisson, que se machucou, está fora, o Dodi, que continua como titular, Lucas Lima titular, Daniel Ruiz, que já foi embora, e o Mendonça, que é titular. Além dessas contratações, chegaram em seguida o Gabriel Inocêncio, a turma do Água Santa, né? Eu quero que você dê um destaque especial aí para essa turma do Água Santa. Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga. E agora, recentemente, nessa janela já, Dodô, Jean Lucas e Julio Furque, que já estrearam, já estão jogando, e o João Basso, que deve ser anunciado oficialmente aí nas próximas horas, né? A gente está gravando esse vídeo no dia 31 de julho, né? Provavelmente já será oficial, né? Quando muitos assistirem esse vídeo, já pode ser oficial a contratação do João Basso. E aí? Eu vou começar aqui falando do Messias e do Joaquim. E aí o Santos tem um grande problema. Você tendo uma defesa exposta, você pode ter grandes jogadores ali, muito dificilmente o atacante vai ter dificuldade em ganhar os duelos de um zagueiro exposto.
Aí não tô querendo falar que o Messias e o Joaquim são dois craques da bola. A zaga não é Beckenbauer e Maldini, longe disso, não quero dizer isso. Mas os zagueiros que estão expostos, eles vão sofrer demais. E o Santos, nesses últimos jogos, foi muito exposto defensivamente. O que te faz essa análise, né? Por que você considera que são expostos? Porque a dupla de volantes não é a O dupla de Santos volantes. é um time que, quando marca, né, recua as linhas, e isso ficou muito claro contra o São Paulo, por exemplo. O Santos esperava um passe e o jogador saía no jogador da bola. O São Paulo trocava 2 passes e jogava nas costas desse jogador. Então, sempre o Santos estava atrasado, em todos os setores do campo. Não combate, é um time que não combate, é um time que marca muito em bloco muito baixo e não combate a bola, é isso, né? Não consegue. Por quê? Porque você não tem jogadores com essa característica. Você tem alguns, né? Então o Dodi e o Rodrigo Fernandes são jogadores que ali num contra um conseguem agredir o jogador e tentar tomar a bola, mas aí você pega Lucas Lima. Nesse jogo não tinha ainda o Jean Lucas, né? Mas agora o João Lucas, o Jean Lucas, ele é muito forte, mas ele é um jogador mais ofensivo do que destrutivo. O Mendonça é um jogador rápido e só. Tem muita dificuldade de marcação também. E lá na frente, o Marcos Leonardo sofre muito com isso também. Ele é um jogador pequeno, ele é aguerrido, ele briga, luta e tal, mas você vê ele correndo sozinho lá na frente, muitas vezes. O time não consegue diminuir o campo. Se você tem jogadores que precisam da bola para jogar e tem muita dificuldade para marcar, é muito mais fácil você subir a marcação, fazer essa marcação lá em cima, diminuindo o campo, do que chamar para jogar aqui no seu campo e depois ter que correr 70 metros para chegar lá na frente. Contra o Fluminense virou piada, um lance do Marcos Leonardo num contra-ataque, ele domina a bola contra 3 jogadores, gira para um lado, gira para o outro, o Luan Dias vem chegando, né, sofrendo, que não é a dele, né, ele não é um jogador de velocidade, e aí o Santos perde o ataque. O Santos perdendo de 1-0 do Fluminense não conseguia ficar 10 segundos com a bola. O Santos, a saída de bola com um volante só, o Fluminense pressionava, o Santos tinha que quebrar a bola. Por que não trazia mais alguém para buscar? O Lucas Lima é um jogador que ele tem a qualidade de passe, ele sabe sair jogando lá atrás. Você pode ter, no momento de construção ali, de saída, o Lucas Lima aproximando do volante para dar esse apoio, né? Para criar uma superioridade para poder sair. A gente acaba, estamos aqui falando de tática agora, né? Não só de. Mas para explicar. Eu estou deixando porque eu vejo muitos acho que 50% pelo menos dos problemas do Santos é falta de um trabalho coletivo melhor. E aí é difícil explicar a individualidade, né, sem falar desses problemas da equipe, que acabam sacrificando os jogadores, muitas vezes. Então, assim, eu posso falar individualmente, eu gosto do Joaquim, por exemplo. Eu acho que ele tem problemas ainda de displicência em alguns momentos, parece, de concentração. Se desliga, né? Desliga um pouco do jogo. E, pô, o gol contra o Fluminense, o Santos estava com a marcação postada ali. Você não 3 pode jogadores esquecer... marcando o Cano. Exato. 3 jogadores. Você não pode esquecer que o Cano, camisa 9, um dos mais famosos do campeonato, está nas suas costas. Você não pode esquecer que o Caleri está nas suas costas no jogo contra o São Paulo, o cara cabecear sozinho com a defesa postada. Então, assim, o Santos precisa ser mais ligado, competir mais os 90 minutos. Contra o Botafogo também, o Santos teve um lapso de 5 minutos ali, que no final viraram um lapso de 15, podia ter perdido de 4 gols, e o Santos entregou uma vitória na Vila. Então, assim, não é só a individualidade, tem a parte mental, a parte tática, que está muito complicada nesse momento do Santos. Eu acho que o Joaquim foi um zagueiro que foi caro, ele não vale tudo que o Santos pagou, mas eu acho que ele tem qualidade. Eu acho que o Santos, se tiver uma parte coletiva mais estruturada, ele ainda vai render bem no clube. O João Lucas já é um jogador que o Flamengo, por exemplo, deixou ele sair, né? Ele estava lá no Cuiabá,
eu sinceramente também não faria essa contratação. Ainda mais quando você contratou em menos de um ano 3 laterais direitos. Você trouxe o Natan. Primeiro você trouxe o Auro, né? Depois você trouxe o Natan. Depois você trouxe o João Lucas e agora traz o Gabriel Inocêncio. Então, os 4 laterais direitos em um ano e pouco. Daria para trazer um só, né? Daria para trazer um só. Bom. Exatamente. Ô, João. Oi. Você quer completar alguma coisa? Que eu ia te perguntar. Não, e aí eu ia falar do trio, né? Que eu puxei para o Gabriel Inocêncio. Eu ia falar do trio. O Mezenga é um jogador já com muita experiência e muita rodagem, que ele não foi goleador quase em lugar nenhum. E nunca foi goleador num time de primeira divisão de uma liga grande. Com 34 anos, você não tá. Isso não é uma aposta. Isso não vai dar certo. Né? Ele é um jogador alto, precisa de um sistema de jogo específico para ele funcionar ali. E o Santos não tem esse modelo de jogo. Muitas vezes ele entra ali, o Santos, para contra-atacar, ele não consegue, não é um jogador de velocidade. Não faz o menor sentido. O Santos, nenhum. Eu vou entrar nessa seara aí. O Santos teve um jogo, eu não vou me lembrar qual foi, porque o Santos é reativo dentro da Vila Belmiro, fora da Vila Belmiro, qualquer lugar, né? Hoje o Santos é um time que se limita a ficar 25%, 30% com a bola e é só transição. A única coisa que o Santos sabe fazer, só transição. No jogo no Rio de Janeiro, nos primeiros 15 minutos, o Santos até tentou e fez bem ali, 10, 15 minutos, né? O que poderia, né, despertar ali o Paulo Turra. Pô, acho que dá para fazer isso mais vezes durante o jogo, né? Não precisa ficar só atrás, né, com bloco baixo. Daria para você pressionar a bola ali, a saída de bola, para ver se a gente consegue ficar um pouquinho mais com a bola, para ver se a gente consegue dar trabalho para o adversário, né? Enfim, mas isso é muito claro. Teve um jogo, que eu não vou me lembrar qual, que o Santos estava jogando de forma muito, muito reativa, como sempre, mesmo dentro da Vila Belmiro. Acho que foi contra o Goiás, quando o Santos sofre demais no primeiro tempo. Sim. Ele tira, não sei qual era o atacante, para colocar o Mezenga. Gente, ele tem do David no banco, que é um jogador de muito mais mobilidade, um jogador que marca muito mais presença. O Mezenga é para jogador para apostar em bola aérea, quando você está ali povoando o campo do adversário e quer jogar bola aérea para dentro da área. Que foi o caso contra o Bahia, né? Que ele achou o gol ali. Pois é, exatamente. No final. Exatamente. E aí eu vejo o Julio Furque, eu vejo da mesma forma. É um jogador com um pouco mais de mobilidade, mas ele também é grandão, trombador, 33 anos, estava no México. 34. 34. É um jogador que não traria. Ele é ídolo lá. Beleza, deixa ele lá, então. Que bom para ele, aproveite lá no México. Não é jogador para o Santos Futebol Clube. O Santos, eu falo muito isso com os meus amigos e também no trabalho, que o Santos se acomodou em ser medíocre. E isso é um grande problema. Na verdade, essa gestão aí já é uma opinião minha, né? Essa gestão, ela é medíocre, no sentido literal da palavra mesmo, né? E virou normal, né? Virou normal. Ela é uma gestão que pensa pequeno. É uma gestão que pensa pequeno. É medíocre, gente. É médio, mediano, né? Não estou falando no sentido pejorativo da palavra. É uma gestão que não tem a dimensão do que o Santos pode ser, do que o Santos tem condição de ser, do que o Santos precisa, né? Então, ela pensa muito pequeno, de forma geral. Você quer falar sobre... Diga. E aí, a fechar com o Luan Dias, é um jogador que ele não tem capacidade técnica de jogar no Santos. E eu sempre falo, né, para olheiros que estão começando e me perguntam, como é que você analisa e tal? Eu falo, cara, você precisa, às vezes, tem gente que te liga e fala, o que você acha desse jogador? Porque amanhã, né, então você não vai fazer uma análise muito criteriosa, né? Primeira coisa, pega os melhores momentos. Se o cara é ruim nos melhores momentos, cara... Quando é editado, né? Quando tá ali, você pode editar, escolher. Então, assim, tem alguns jogadores aí que o Santos contrata que até os melhores momentos deixam a desejar, entendeu? Então, é óbvio. Aí, depois dos melhores momentos, você vai fazer uma análise criteriosa.
Mas tem jogador que você corta com 20 segundos de vídeo, você fala, não tem condição. Entendeu? Então, assim, o Santos faz esse tipo de contratação. Você pega o João Basso, ele é um jogador que se você pegar... Você já vai partir para o... Que eu ia te perguntar isso. Para os contratados, os últimos contratados, né? Que são Dodô, Jean Lucas, o Furk você já falou, né? Então, isso. Dodô, Jean Lucas e João Basso. O Dodô e o Jean Lucas é aquela situação mais ou menos do Soteldo, né? São jogadores que já tiveram boa passagem aqui, que têm ainda a idade competitiva boa, que são boas contratações. Vai elevar o nível do time. Ponto. Não tem, né? Não tem o que falar, mas se o Dodô machucar... Bom, fizeram um exame médico nele, autorizaram a contratação, né? Passou pelos exames físicos. E aí você tem ali a fisiologia no dia a dia, tem que ver se o cara tá a ponto de estourar e tal, e fazer esse controle, mas vai falar que ele não melhorou a lateral esquerda do Santos? Melhorou. O Jean Lucas melhorou o meio de campo? Melhorou demais. Né? É outro meio de campo quando o Santos tem a bola, a chegada no ataque, né? Que é o que eu estava falando do Zanocelo, que quando ele chegava no ataque não conseguia. O Jean Lucas consegue. Ele é um jogador completo de meio de campo. E ele potencializa o Lucas Lima, né? Ele consegue... Demais. Divide mais a carga, do Lucas Lima jogar. Porque divide, o Lucas Lima consegue ter mais espaço quando o Santos tem a bola. Não fica concentrado tudo nele. Então, assim, eu gosto dessas duas contratações, obviamente. O João Basso é um jogador... Ele tem uma capacidade técnica boa. É um jogador que com a bola sabe jogar. Não vai dar chutão por dar chutão, porque ele não sabe jogar, ele sabe jogar. Só que ele não é um zagueiro de muito porte, ele é um zagueiro mais móvel e tal, e que tem um pouco de dificuldades nas situações de 1 contra 1. Então, se o Santos está querendo colocar um zagueiro lá, ele vai resolver nossos problemas, mesmo em um time exposto, isso não vai acontecer. Né? Então, o Santos precisa acertar o momento sem a bola aí. O momento de transição defensiva, porque tá muito espaçado o time, demora para chegar, para cobrir os espaços, é muito fácil para o atacante quando ele tem espaço. O Mendonça foi contratado pelo Santos jogando num campeonato brasileiro ano passado, que ele só jogava no contra-ataque, e aí com espaço ele corre, ele tem qualidade para correr, né? Então contra o Goiás ele dá um pique lá da defesa e chega lá para finalizar. É a jogada dele. Agora, quando o Santos tem a bola e o Mendonça precisa criar alguma coisa diferente, a gente vê que ele não tem qualidade. Por quê? Porque os times estão bem fechados. O Santos precisa estar bem fechado. O Santos precisa ter a mesma dificuldade que tem quando enfrenta os adversários, tem que impor essa dificuldade para o que você chama, para ficar claro, ô João, o que você chama de bem fechado? Porque muita gente pode se perguntar assim... Pô, mas bem fechado tá, o cara joga em bloco baixo. Não, o bem fechado é você ter pouco espaço entre a mais compactado, entre as linhas, mais compactado entre as linhas. Tanto em questão né, de profundidade, quanto em questão de amplitude, né, lateral. Porque às vezes quando você vai ver, o lateral tá aberto, lá tem 5 metros entre ele e o zagueiro. Esse é o espaço que vai ter a penetração de um jogador, que vai infiltrar ali e vai pegar no mano a mano. E o zagueiro não tem o que fazer. E aí eu vou jogar lá para cima, que são exemplos mais claros. O Real Madrid, da época do Sérgio Ramos, quando ele chegou no Real Madrid, era ele e Ivan Helgueira na defesa. O Real Madrid sofria muito, porque era na época dos Galácticos, eles não tinham marcação na frente. Foi o show do Ronaldinho Gaúcho lá. Ele pega a bola, corre, tem campo aberto para ele desfilar. Isso é o que acontece hoje com o Santos. Quando não, o Santos tá bem compactado e alguém erra uma marcação. O Santos não sai em bloco. Você tem que acompanhar. A marcação tem que ser única. Todo mundo tem que estar acompanhando. Não, o Santos se separa com 3 trocas de passe e os espaços aparecem. Então isso daí tem que ser corrigido. Treino, orientação, vídeo. Me incomoda muito quando o Santos tem 3 dias de folga, às vezes. Tinha muito com o Odair, né? O jogador não podia estar lá na sala de vídeo, sendo apontado os erros. Ainda mais numa fase como essa, né? Numa fase... Entendeu?
emergencial, né? O time Exato. precisando encontrar soluções para sair dessa crise. Exato. Então, assim, Encontrar o jogo. eu acho que o Santos tem, óbvio que tem solução, mas está muito longe de encontrar. E o Paulo Turra, para mim, não é esse treinador, né? Eu ia entrar um pouquinho nisso. A live está acabando. A live não é uma live, é um vídeo gravado aqui. Mas é uma baita entrevista que ficou muito bacana, mas eu quero encerrar aqui e eu vou te fazer 2 perguntas. A gente está chegando aqui ao final, eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, pelo perfil das contratações ao longo desses 2 anos e meio, eu não quero que você comente o trabalho dos seus colegas que hoje estão lá no Santos e fazem lá o trabalho de scout, né? O Santos tem uma equipe de scout. Sim. Eu não quero que você cometa, não vou te colocar nessa fogueira. Claro. Mas pela tua sensibilidade, pela tua experiência como profissional da área, você é scout, presta serviço aí para clubes de fora do país. O quanto dessas contratações, né, analisando o perfil dessas contratações, tem a ver com as indicações dos scouts? Essa é uma pergunta. Curto, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil um departamento de scout do Santos estar envolvido em mais de que seja 20% das contratações. Olha que coisa, hein? Impressionante. Eu não estou falando que é isso que acontece, mas eu tenho quase certeza. Mas assim, é claro, você está falando de fora, analisando de fora, né? A gente não sabe exatamente qual o nível de participação, mas dá para você ter uma noção com a experiência que você tem, né? Que boa parte dessas contratações foram feitas por outras razões, né? Não estou falando de esquema de dinheiro, não é isso, não. Mas outro tipo de decisão, de escolha, né? Não pelo critério mais profissional, critério mais técnico, né? Mais de análise de mercado, é por outras razões que a gente não cabe a nós aqui discutir. A outra pergunta que eu te faço, o Santos, como eu falei há pouco, é um time hoje que se limita à transição ofensiva que marca em bloco baixo. Com esses jogadores que o Santos tem, já considerando os que estão chegando agora, é possível esse time do Santos, com esse elenco, jogar de forma mais propositiva, atacar mais a bola, ser um time que tenha mais condição de agredir o adversário, ou só dá para jogar do jeito que está jogando? Não, para mim sim, para mim com certeza. Eu vejo o time do Santos aí montado com Dodô, provavelmente, na minha opinião, vai ser João Basso, Joaquim, João Lucas, Dodi, Lucas Lima, Jean Lucas. E aí eu daria mais espaço para os jovens ali na ponta direita, seja Miguelito, seja Wesley Patati. Eu acho que o Santos tem que tentar alguma coisa diferente, David, que seja. Tem que voltar o Soteldo para isso. O Mendonça não poderia ser titular, e aí Marcos Leonardo na frente. Eu acho que o Santos, nesse formato, tem qualidade técnica para jogar em cima dos adversários. Não, óbvio, em cima do Flamengo, mas aí tirando 2, 3, 4 times, o Red Bull Bragantino está jogando muito bem também, é difícil você tirar a posse deles. Fluminense, então tem aí 4 times mais ou menos. Tirando esses, eu acho que o Santos pode competir em posse com quase todos. Jogar mais, não digo mais aberto, estar mais à frente no campo, né? Eu acho que dá para sair lá de trás, sim. E o Santos tem uma folha salarial que mostra que deveria ser assim, né? O Santos não gasta. Essa é a grande incoerência dessa gestão, né? Ela consegue formar equipes que não vingam com um orçamento muito alto. Muitas equipes, né, citadas por você agora, né, Cuiabá, Red Bull, talvez, provavelmente, quem mais? Fortaleza, são equipes que são muito mais competitivas que o Santos, estão, né, bem à frente do Santos na tabela, e são equipes que provavelmente custam bem menos, né? Com certeza. É o próprio Atlético Paranaense aí que Atlético Paranaense, exatamente. Foi pegar a folha salarial deles, comparar com a do Santos, vira meme, né? Então, exatamente. Ô, João,
Muito obrigado, cara. Foi maravilhoso, viu? Foi muito legal a sua entrevista, muito enriquecedora. Tenho certeza que o pessoal gostou, vai gostar, quem vai estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, quem assistiu agora, tenho certeza que o pessoal vai adorar. E parabéns aí pelo teu trabalho. Eu conversei com o João, deixa eu pegar, João Zarif, tinha esquecido o seu sobrenome. Conversei com o João Zarif, que é scout profissional, e ajudou aí a gente fazer essa análise aí das contratações realizadas pelo presidente Andrés Rueda, pelo Santos, né? Nesses 2 anos e meio aí, mais de 2 anos e meio de gestão, da atual gestão, foram aí 40 jogadores, pelo menos, já contando com o João Basso, né? Esse vídeo foi gravado no dia 31 de julho, segunda-feira, né? Então pode ser aí que outras contratações já estejam realizadas quando você assistir esse vídeo, tá bom? Obrigado, João. Um grande abraço para você, meu querido. Obrigado você, Wagner, a oportunidade aí da gente conversar, conversa muito boa. E parabéns pelo trabalho aí de estar sempre trazendo as informações para a torcida santista, que é muito esquecida nas grandes mídias, né? Então esse trabalho de jornalistas como você, especializados no clube, é muito importante, porque para abrir os olhos do torcedor, muitas vezes, né? Então, não só informar, como também mostrar o que está acontecendo fora das 4 linhas, né? Que às vezes a gente acha que o problema está ali dentro e às vezes o problema é muito maior, né? E está ali fora do campo, né? Então, obrigado você aí pelo convite, obrigado também pelo trabalho que você faz e parabéns. Pô, legal, João, muito obrigado, eu que te agradeço mais uma vez. É isso, gente. Você está no canal do Wagner Frederico, deixa o like aí antes de encerrar o vídeo, né? Compartilhe o vídeo, ative aí o sininho das notificações se você não ativou ainda, e é claro, né? Principalmente, inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Valeu, gente, grande abraço a todos, valeu, João, até mais, até a próxima. Valeu, tchau.